Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Ronielton e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao MATLAB para Engenheiros e Cientistas. Essa é a nossa aula de número 20 e nela estudaremos as operações matemáticas com vetores e trabalharemos com a função rand e algumas de suas variações. Pois bem, vamos iniciar. Pessoal, as operações matemáticas com vetores, elas podem acontecer entre um vetor e um escalar ou entre dois vetores. No caso de operações vetor e escalar, sempre vai ser obedecido o sentido da operação, obedecendo sempre a operação sendo sempre elemento a elemento. Ou seja, se eu pegar um vetor qualquer, digamos, de comprimento 5, tendo 5 posições, tentando eu somar ele a um escalar 10, por exemplo, cada um de seus elementos vai ser adicionado do valor 10. Então, vamos exemplificar. Vou criar um vetor, vou chamar ele de 1, vetor 1. Vou atribuir alguns elementos, 1, 3, 5 e 7. Vou omitir a confirmação com ponto e vírgula, no momento, na confirmação de criação do vetor. E vamos exemplificar exatamente como eu falei. Vou pegar o nosso vetor 1 e a ele adicionar 10 unidades. O que vai acontecer é que cada um de seus elementos, cada um dos elementos que compõem o vetor 1, vão ser adicionados de 10 unidades, e aí a nossa resposta é, portanto, um vetor com o mesmo comprimento do vetor 1 e cada um de seus elementos adicionado de 10 unidades. Vamos ao resultado. Se eu trocar essa operação, e aí, nosso resultado confirma o que eu falei. E agora, se eu trocar essa operação, seja por subtração, seja por multiplicação ou divisão, o raciocínio vai sempre continuar o mesmo. A operação vai sempre seguir elemento a elemento com o escalar que a gente está manipulando. Obviamente, o resultado muda apenas em função da operação que a gente seleciona. Caso eu substitua por menos, ou caso eu substitua por vezes, ou, por fim, caso eu substitua por divisão. Então, nesse caso, olhando aqui para o workspace, eu tive 1 dividido por 10, fiquei com 0,1. Tive 3 dividido por 10, fiquei com 0,3. Pulando, já indo para o último elemento, 7 dividido por 10, fiquei então com 0,7. Todas as operações foram elemento a elemento. Vou limpar a nossa command window. E agora vamos trabalhar com as operações sendo realizadas vetor com vetor. Ou seja, primeiro vamos trabalhar com soma e subtração de vetores. São os casos mais simples. A única regra para a gente conseguir fazer essas operações de soma e subtração entre dois vetores é que os dois vetores têm que ter a mesma dimensão, eles têm que ter o mesmo comprimento. Caso contrário, não consigo realizar a operação. Então, vou criar um vetor, vou chamar de vetor 2, vou atribuir a ele também 4 elementos, assim como foi com o vetor 1. Vou colocar 2, 4, 6 e 8. Vou omitir a confirmação de criação com ponto e vírgula, já vou dando Enter. Vou aproveitar aqui para criar também um vetor 3. Vou acrescentar apenas um elemento a mais. Vamos cair com o vetor de comprimento 5. Vou confirmar. Vou tentar agora realizar a soma do vetor 1 com o vetor 2. Primeira coisa que o MATLAB analisa, comprimento dos dois vetores. Como vai ser igual, nosso vetor 1 tem 4 elementos, nosso vetor 2 também. A soma vai ser realizada com sucesso. E o que acontece é que os elementos de mesma posição, ou seja, o primeiro elemento do nosso vetor 1 vai ser adicionado com o primeiro elemento do vetor 2. O segundo elemento do vetor 1 com o segundo do vetor 2. O terceiro elemento do vetor 1 com o terceiro do vetor 2, assim sucessivamente para qualquer n quantidade de elementos que os vetores contenham. Eu acabei trocando aqui colocando o 6 e por isso vocês estão visualizando esse 6 aí como resposta. Vou só confirmar. Vejam aí a operação bem sucedida. Tá? Peço perdão aí pelo descuido aqui no 6. Então, pessoal, viram que a operação aconteceu tranquilamente. Se eu tivesse trocado aqui o operador por subtração,
mesma regra, o MATLAB verifica o comprimento do primeiro e do segundo vetor, se elas são iguais, então o MATLAB realiza a soma dos elementos que estão em mesma posição. Então, confirmando aí com a subtração, está aí o nosso resultado. Agora, há uma exceção, na verdade, as exceções em relação a operações vetor com vetor, elas começam na multiplicação. Na multiplicação, eu tenho duas opções. Eu posso continuar tendo a intenção de somar, na verdade, de multiplicar dois vetores sempre elemento a elemento, assim como a gente estava fazendo com a soma e subtração, mas eu posso também ter a intenção de fazer a operação sendo ela matricial, obedecendo as regras matemáticas para esse fim. E como eu vou conseguir distinguir ambos os casos, operação elemento a elemento ou operação matricial? Vou repetir aqui o caso da subtração, vou mudar aqui o nosso operador. Pessoal, para mim continuar realizando a operação elemento a elemento, assim como a gente vem fazendo nos casos anteriores, no caso da multiplicação, há obrigatoriamente o acréscimo do ponto precedendo o operador. Quando eu coloco esse ponto precedendo o operador, eu estou dizendo ao MATLAB que eu quero que os elementos de mesma posição entre o vetor 1 e o vetor 2 sejam multiplicados, ou seja, operação elemento a elemento. Caso eu retire esse ponto, eu estou pedindo ao MATLAB para ele realizar a multiplicação matricial entre esses dois vetores. E aí, só lembrando da matemática, para que essa operação ocorra com sucesso, o número de colunas da nossa primeira matriz ela tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Só que nesse caso, vocês sabem bem que não é. O número de colunas do nosso vetor 1 é 4, e o número de linhas do vetor 2, por ser um vetor, né, é apenas 1. Então, essa operação, infelizmente, não vai ser bem sucedida. A gente não vai conseguir ter um resultado pelo MATLAB. Vou dar o Enter simplesmente para vocês visualizarem a tela de erro. Agora, se eu trocar essa operação por uma operação onde eu coloco o ponto precedendo o operador, estou pedindo ao MATLAB uma operação elemento a elemento, ele só vai verificar se os dois vetores têm as mesmas dimensões e aí na sequência ele realiza a operação. Como eles têm a mesma dimensão, eu vou ter o resultado solicitado. Vejam aí que a operação foi realizada com sucesso. Certo, pessoal? Vamos agora para a divisão. Já distinguido aí os dois casos da multiplicação, vamos trocar aqui agora por divisão. Continuando o raciocínio, se eu continuo utilizando o ponto precedendo o operador, eu quero uma divisão elemento a elemento, eu vou ser bem sucedido nessa operação. Então vejam, eu estou pegando aqui 1 e dividindo por 2, então 0,5. Estou pegando na sequência 3 dividindo por 4, então 0,75. Pulando para o último caso, estou pegando 7 dividindo por 8, e aí nosso valor 0,875. Certo, pessoal? Então, operação realizada com sucesso. Se eu trocar essa divisão e colocar aí sem ponto, eu vou estar novamente indo para uma operação que é matricial, e aí vão prevalecer as regras das operações matriciais, das divisões matriciais. Então, vou pedir a confirmação. A gente obteve o valor de 0,8333, essa dízima periódica. Inerente qual caso a gente esteja trabalhando, seja com vetor, operação matemática, vetor escalar ou vetor-vetor, e seja elemento a elemento ou operação matricial, em qualquer um desses casos, a gente vai ter sempre obedecida a ordem de precedência matemática, pessoal. Então, ficam valendo aí todas tanto a ordem dos operadores, ela vai influenciar, quanto também a utilização de parênteses, colchetes, e enfim. Agora tem um pequeno detalhe. Vocês têm que lembrar que operações matriciais, elas não têm comutativa. Então, eu não posso dizer que o vetor 1 vezes o vetor 2, isso sem o ponto, para que seja matricial.
esse resultado seria igual ao vetor 2 vezes o vetor 1, também sem ponto. Tá? Isso aí não é verdadeiro, como vocês já sabem da própria matemática. Multiplicação matricial ela não tem comutativa, certo? Então fica aí essa ressalva. E uma outra ressalva, vou limpar aqui a nossa command window, é eu, por exemplo, tentar trabalhar com o nosso vetor 1 elevado ao quadrado. Vocês estão visualizando aí uma operação vetor escalar, só que qual o significado dessa operação de potenciação? É eu estar multiplicando o vetor 1, né, que eu esqueci de colocar o 1, vezes ele mesmo. Então, por se tratar de uma multiplicação vetor vezes vetor, que é o próprio significado da potência de 2, né, expoente 2, por se tratar de uma operação matricial, então eu não vou ter a operação sendo realizada com sucesso, já pelo comentado anteriormente. Agora, querendo eu corrigir essa operação para elemento a elemento, o próprio MATLAB, na versão 2015, já deixa aí a recomendação para a gente de que a gente deve anteceder o operador de potenciação também pelo ponto. Então agora já não tenho mais interesse em fazer vetor 1 vezes vetor 1. Eu estou pedindo para o MATLAB realizar a operação VET1 ao quadrado, ou seja, cada um dos elementos do VET1 sendo elevado ao quadrado. Então, confirmação, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, até o último elemento, 7 ao quadrado, 49. Certo, pessoal? Então, essa é uma pequena dúvida aí que os alunos às vezes fazem confusão. Então, nunca esquecer que nas operações vetor-vetor, quando se trata de operações de multiplicação, divisão e potenciação, se a gente quer realizar elemento a elemento, então sempre deve ser utilizado o ponto precedendo o operador, certo? Caso a gente queira realmente operações matriciais, aí sim tira o ponto, fica só o operador entre os elementos que a gente está trabalhando, ok? Tem mais uma curiosidade em relação a operações matemáticas, que é o fato de eu poder, por exemplo, pegar o meu VET1 e elevá-lo ao expoente menos 1. Nesse nosso caso, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando aqui o meu VET, estou elevando a menos 1. Para ser bem sucedido, eu vou colocar aqui o ponto precedendo o operador de potenciação para que essa operação ela aconteça elemento a elemento. Então, vejam aí que eu tive o 1 elevado a menos 1. Isso aí é a inversão do próprio 1, que dá 1, né? Então, na sequência, eu tive 3 elevado a menos 1, ou seja, isso é o inverso de 3, portanto, 0,33. Depois, 5 elevado a menos 1, eu tive aí, portanto, a inversão do 5, ficou com 1 sobre 5. 1 sobre 5 dá 0,2 e aí sucessivamente, certo? Essa nossa operação, ela é a mesma, a gente obteria o mesmo resultado caso a gente tivesse pego, por exemplo, o escalar 1 e tivesse dividido ele pelo nosso VET1. Só que, pequeno detalhe, eu teria que colocar o ponto precedendo o operador, porque eu estou trabalhando aí com uma divisão com vetor. Então, para que eu seja bem sucedido nessa operação, para que ela aconteça elemento a elemento, como foi no caso anterior, eu tenho que colocar novamente o ponto, certo? Então, colocando o ponto, eu vou ter um fenômeno matemático conhecido como expansão escalar, e aí eu vou ter o 1 dividido por todos os elementos do vetor 1. Então, o meu resultado vai ser exatamente o mesmo que eu obtive aqui em cima, certo, pessoal? Então, aqui eu estou tendo 1 dividido aí pelo primeiro valor do VET1, que é 1, portanto 1. Depois, 1 dividido por VET1 na segunda posição, que é 3, portanto 0,33, e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Encerramos agora as operações matemáticas com vetores e vamos para a segunda e última parte da nossa videoaula, que é a função rand. A função rand no MATLAB ela é utilizada para gerar
números aleatórios, valores aleatórios. Vamos começar pelo caso mais simples dessa função. E como ela retorna para a gente um vetor, eu vou fazer aqui o vetor, vou chamar ele de vetor 1, de fato agora vetor, e vamos aos argumentos que a função rand1 recebe. O primeiro argumento vou colocar 10, o segundo 1, o terceiro eu vou colocar 4. Opa, o terceiro eu vou colocar 4. Vamos ao significado de cada um dos argumentos. A função rand, como comentado, gera valores pseudo-aleatórios, distribuídos entre sempre 1 até o valor do primeiro argumento, ou seja, valores aleatórios entre 1 até 10 nesse nosso caso. Esse 1 ele representa a quantidade de linhas que o nosso vetor vai ter, e esse 4 representa a quantidade de colunas que o nosso vetor vai ter. Como eu estou tratando de um vetor, então o nosso 4, o terceiro elemento, é sempre o comprimento do próprio vetor, certo? Para trabalhar com a rand gerando vetores, então esse segundo argumento tem sempre que ser 1. E o 10 ele é o limite aí dos valores que são possíveis para a geração de valores aleatórios através da rand. Então, vou executar. Eu vou tornar a executar a mesma linha, simplesmente cliquei para cima. Vejam que eu já estou com outros valores totalmente diferentes aqui do primeiro caso, mesmo eu tendo permanecido com a mesma instrução que eu tinha utilizado aqui em cima. Mas como a rand gera valores aleatórios, então cada vez que eu executar, vou fazer a mesma coisa, ela vai gerando valores diferentes, mas obedecendo a regra, que os nossos valores eles estão sempre compreendidos entre 1 e o valor do primeiro argumento, que no nosso caso a gente colocou 10, certo, pessoal? A primeira variação da função rand é a função rand sem o i, e essa função ela recebe apenas dois argumentos. A ideia da função rand, eu vou trocar aqui agora para vetor 2. A ideia da função rand, pessoal, é gerar números aleatórios distribuídos uniformemente, só que com seus elementos variando entre 0 e 1. Então, por isso ela não teve o primeiro argumento. O delimitador dela já é esse intervalo, na verdade o intervalo dela já é esse intervalo entre 0 e 1. Vou executar, vejam aí o resultado. Vou executar novamente, não trocando nada. Vejam aí que já são outros valores totalmente diferentes, mas todos os elementos estão aí dentro do intervalo entre 0 e 1. A última função que a gente vai estar trabalhando, vou até limpar aqui o nosso command window. A última função que a gente vai estar trabalhando, a última variação do rand, é o rand-n, que trabalha com a mesma quantidade de argumentos da rand sem i, só que nesse caso a rand-n ela gera números aleatórios para a gente a partir da distribuição normal, sempre com média 0 e variância igual a 1. Então, vamos ver o resultado disso. Está aí nosso vetor 2 criado. Vou executar novamente sem alterar argumento nenhum. Vejam os valores já diferentes aqui na command window. Certo, pessoal? Mas atendendo aí a nossa regra da rand-n sempre gerar números aleatórios com distribuição normal, média 0 e variância unitária. Certo? Pessoal, agora eu me despeço de todos vocês. A gente está encerrando aí o nosso ciclo a respeito das aulas em relação a vetores. A gente está encerrando aí o nosso curso de vetores. E agora vou me despedir de todos. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.